Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vitor da Trading com Dados, começando mais um episódio do nosso Trading Cast, o podcast da Trading com Dados. E essa semana tá movimentada para Trading com Dados, porque a gente está lançando mais uma turma aí do nosso curso nesse sábado, né? Quem tiver a oportunidade de participar, tenho certeza que vai aprender bastante. A gente vai falar um pouquinho desse nosso curso, mas antes eu tenho um tema aqui que eu acho que muita gente vai ficar interessada, vai ficar feliz em aprender mais sobre esse tema. Eu estou aqui com o Abud. E aí, pessoal, tudo bem? O Abud já usou um pouco essa técnica aí que a gente vai falar na vida dele e na carreira dele, então é interessante que ele fale mais aí sobre os cases da vida real em que ele já usou essa técnica. Vou manter um pouco a surpresa para vocês irem esperando aqui saber qual que é essa técnica que a gente está falando. Mas antes eu queria relembrar um pouquinho do nosso podcast anterior, né? A gente falou de web scraping, web crawling. Se vocês estão lembrados, são técnicas para buscar informações na web, adquirir essas informações e depois armazená-las. E através disso vocês conseguem adquirir informações como notícias, indicadores de site de economia, dados de mercado financeiro. Só que a gente deixou uma interrogação, né? Ali no fim. Beleza, eu adquiri essa informação, vamos dizer que eu adquiri várias páginas de notícias, eu tenho uma base de dados de texto muito grande. O que é que eu faço com isso? Pra Como que a quê, gente né? usa? Pra que eu vou usar Onde eu isso? vou usar isso na minha vida? Boa. E aí, Abud, o que é que você acha? O que é que a gente consegue fazer com isso? Pô, eu acho que essa parte, eu particularmente é a que eu mais gosto, né? Agora que a gente tem tanta informação, pra que a gente vai usar toda essa munição? Pra onde a gente vai apontar Essa essa bazuca. bazuca, né? E é o que a gente vai usar hoje. A gente vai falar, pô, de text mining. É uma oportunidade da gente conversar agora do como é que a gente faz isso. Particularmente é um assunto que me deixa empolgado, porque geralmente quando a gente fala de base e analisar dados, eu sempre penso naquela base tradicional, né, que é linhas e colunas, Relacional, né? relacional, bonitinha. Então eu tenho ali o nome do cliente, o código do cliente, a quantidade do produto que ele vendeu ou comprou, bonitinho, volume, tudo certinho. E o text mining, pô, ele é Ele totalmente. desafia esse mundo, né? No Exatamente. mundo de data science, pessoal, a gente vê muito o cenário do dado estruturado, que é esse dado, como a Bud está falando, né, relacional, bonito, você tem aquela planilha do Excel com linhas e colunas. Só que, cara, existe um outro cenário que está cada vez mais presente na nossa vida, que é o dado não estruturado, Exato. que são os vídeos, fotos, né, o próprio texto da Texto. web. Como que você consegue armazenar esse dado? Ele é mais pesado, né? Como você consegue quebrar esse dado, colocá-lo em modelos de machine learning, por exemplo? Isso é bem difícil. E o text mining, ele vem nesse contexto, nos ajudar a identificar padrões no texto, a reconhecer tendências no texto, o sentimento das pessoas. Não é à toa do nome text mining, né? Text mining nada mais é que mineração de texto, como o nome já diz. Então, se você nunca ouviu falar em text mining, é basicamente isso, tá? Eu poderia dizer que é ciência de dados aplicado a texto. E aí, ao longo do nosso podcast, a gente vai falar mais de text mining, vai falar de como surgiu, aplicações, como que ele é usado hoje. A gente vai dar alguns exemplos para vocês de ferramentas, de algoritmos, né, de técnicas, bibliotecas aí no R e no Python, que vocês vão poder usar para aplicar o text mining aí no dia a dia de vocês. Antes da gente entrar no text mining, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco do nosso curso amanhã. Né? A gente está muito feliz de dar mais uma turma desse curso, é o nosso curso de introdução à inteligência artificial para o mercado financeiro. A gente já tinha feito uma turma no final do ano passado, que foi sucesso total, a gente ficou muito feliz com o resultado. E agora a gente evoluiu para a nossa segunda turma, fazendo algumas modificações necessárias, né, mudando os dados, implementando novos tópicos. E a gente está feliz de amanhã, lá no prédio da FIA, né, Avenida Paulista 302, a gente vai realizar esse curso. E aí, Abud, o que é que as pessoas podem esperar, quem estiver presente nesse curso,
que eles podem esperar amanhã? Pô, eu acho que para quem quer aprender conceitos de mercado financeiro, né, junto à programação, ao Python, e depois aí colocar tudo isso misturado e aprender machine learning, eu acho que é o melhor caminho, é o curso de amanhã. É a melhor forma de A começar, né? melhor Eu forma de diria. começar. Então, assim, mais uma vez, gente, o curso está preparado para introduzir as pessoas conceitos, né, cultura também. Acho que é bom importante falar que o curso ele tem uma proposta de mudança de mindset. Então, você que está vindo aí para conhecer um negócio diferente, o curso vai te preparar para isso, vai te demonstrar que existem outras maneiras de se aprender programação. Não se preocupe se você não é programador, se você não se formou com isso. Você Fica nunca tranquilo. tocou em Python na vida? Então tire isso tudo da sua cabeça. Pode ir lá, visita o site da Trading, vê o curso, a ementa, vocês vão gostar, é bem suave o curso. E depois, e com certeza vocês vão dar risada, porque pô, a pessoa é super engraçado, tem os exemplos também que são bem Uhum. engraçados. Eu acho que a proposta do curso é muito legal, né? O Exatamente. curso ele foi montado justamente para quem não tem conhecimento de Python, quem não tem conhecimento de conceito de macroeconomia, apesar de talvez ter um conceito mais superficial, mas dá ferramentas para essa pessoa para que ela consiga usar conceitos de programação, de data science, machine learning, para ajudar no seu próprio dia a dia. Ela vai Exato. ser capaz de, através de Python, trazer dados de PIB, dados de inflação, dados de juros, né? Cruzar tudo isso com dados de bolsa, por exemplo, criar os seus próprios modelos de análise, analisar correlação. Então, se está acontecendo tal coisa com o Ibov, para onde vai a Selic, vamos supor. Então, análises desse tipo, né, que normalmente acabam ficando de lado, né, quando a gente faz cursos de data science, assim, não é algo tão explícito assim nesses cursos, né? E a proposta dele é justamente trazer as pessoas para esse mundo e ser uma porta introdutória, né? Um primeiro contato das pessoas com esse mundo novo de data science. Então, para quem for participar, espero que vocês gostem. A gente vai estar lá amanhã e eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa aí de ter esse primeiro contato com o Python e se permitir, eu diria até que se apaixonar assim pelo mundo da ciência de dados, né? Ainda mais aplicado ao mercado financeiro, que é algo que a gente gosta tanto. Isso. E eu queria destacar um ponto que eu acho que o mais importante até é vocês conhecerem aspectos relacionados à programação, mercado financeiro, e que muitas vezes até vocês vão olhar e falar, poxa, não, eu quero usar o Python separado do mercado financeiro, vocês podem usar também, não tem problema nenhum. Ou até conhecer mais sobre o mercado financeiro, vocês também podem, esse curso vai dar essa introdução para vocês. Então, acho que o grande diferencial do curso é isso, né? Ah, eu quero conhecer mais de mercado financeiro, vai, tá lá, vai ter lá também. Pô, eu quero conhecer mais de Python, vai ter também. Pô, eu Perfeito, quero conhecer os dois juntos, eu quero seguir a linha de machine learning para mercado financeiro, a gente também vai apresentar. perfeito. Então, é bem interessante, gente. Conheçam a programação, vale a pena, e a gente está esperando vocês lá amanhã. Esse ponto que você tocou aí de usar machine learning além do mercado financeiro, eu acho que é muito, muito importante salientar. E só para terminar esse ponto aí sobre o nosso curso, porque assim, de fato, data science e machine learning é universal, né? Você pode aplicar em qualquer coisa. Hoje a gente Exato, está falando aqui de mercado financeiro, mas assim, cara, as técnicas basicamente são as mesmas. Você tem os mesmos modelos, né, os mesmos algoritmos. Então, se eventualmente você quiser aplicar aquilo para dados de medicina, por exemplo, você pode, desde que você faça os ajustes necessários nos dados, etc e tal, e que você conheça um pouco exato, daquela área que você está lidando, né? exato, exato. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Até amanhã e para quem vai participar. E vamos embora, que a gente vai em breve aí abrir mais turmas também. Então fique de olho nas nossas redes sociais, que a nossa intenção é dar esse curso com muito mais frequência, né? Como a gente falou, é um curso introdutório que quer aproximar, visa aproximar as pessoas do mercado financeiro usando o Python. Então vocês podem ter certeza que a gente vai oferecer mais turmas aí em breve. Dado isso, vamos então ao tópico de tax mining, né? Que a gente estava falando no começo, que seria o tópico desse podcast. Como a gente tinha falado lá no começo, tax mining nada mais é do que mineração de texto, né? É o uso de programação, técnicas de dados, de ciência de dados, para explorar
tudo que aquilo, todo o potencial, vamos dizer, que aquele texto tem a oferecer. Então, como a gente tinha dado exemplo lá no começo, imagina que você fez o seu web scraping, o seu web crawling, tem toda aquela massa de notícias lá dentro. Cara, o que é que eu faço com aquilo? Será que eu vou fazer um modelo preditivo? Será que eu quero entender o sentimento do jornalista quando ele estava escrevendo aquilo? Cara, tudo isso é possível no text mining. E aí, aplicando o text mining no mercado financeiro, vem uma gama gigantesca, né, de possibilidades de aplicações. A gente está mais interessado, aqui falando em termos de mercado financeiro, a talvez identificar padrões, né, identificar para onde o mercado vai de acordo com textos. E aí o text mining ele é perfeito para isso, né? Você tem algum exemplo assim que você já viu na... Cara, eu tenho cases bem legais. Eu tenho um case quando eu trabalhei numa instituição financeira e foi bem engraçado, cara, porque a gente chegou até a cogitar uma quebra de cláusula de contrato porque a gente não estava entendendo o que, que o modelo estava entregando para a gente. Caramba. Foi uma loucura. Foi assim: a gente estabeleceu algumas empresas para poder fazer uma POC e a proposta era capturar a, a, a proposta era transformar, né, a voz em texto, no Legal. caso, e aplicar text mining nesse texto que foi transformado. E essa voz que estava, esses arquivos de voz que a gente tinha pego eram dos operadores de mercado, Entendi. né? E aí a gente estava transformando a voz em texto e fazendo os modelos de text mining para identificar irregularidades. Uhum. E a palavra que caía mais no modelo, como chamar mais atenção, era orelha. Estranho. E a gente ficava, orelha, orelha, e todo De onde mundo, vem de isso? onde vem isso, de onde vem isso, de onde vem isso? E a gente começou a ligar para todo mundo, ninguém entendia nada, falava com todo mundo e ninguém conseguia entender. Feito isso, a gente, pô, quase desistindo, né? Pô, não é possível, os dados não estão falando a verdade pela primeira Eles vez, estão mentindo. eles estão mentindo, né? Mas eu acho que aí a gente começou a desconfiar e aí a gente meio que esquece, né? Pô, beleza, vamos continuar fazendo as outras coisas. E um dia eu tava na tesouraria, na mesa, né? Fui falar com um operador e, e tinha aquela caixinha da Bloomberg do Viva Voz. Sei. E aí veio uma voz dali falando, tá na orelha? Tá na orelha? E é daí que vinha, E é então. dali que vinha, que era pro cara tirar do Viva Voz e colocar na orelha. Mas isso era uma mensagem automática, Não, então? não, o operador tava ligando pra ele, só que tava no Viva Voz, só que ele Ah, queria saber se entendi. estava no Viva Voz. Aham. E era pro operador pegar e tirar do Viva Voz. E acabava ouvindo E aquilo. acabava, porque senão todo mundo ia ouvir o que ele tava falando. Aham. E essa foi uma palavra interessante, porque a gente percebeu que toda hora que vinha um tá na orelha, vinha alguma informação que poderia ser Relevante. sigilosa ou não. Perfeito, cara. Muito interessante. Muito interessante. E aí a gente, pô, voltou a acreditar em tudo que estava acontecendo ali, todas as palavras que estavam vindo. Foi incrível isso aí. Que legal, E cara. eu acho que, salvo engano, um dos principais cases de insider, que foi o case da Sadia, houve uma análise de texto que eles falavam muito de presunto, né? Uhum. Os operadores falavam, tá vindo um presuntão aí, não sei o quê, que era justamente quando eles entravam para operar a Sadia na época. Então, o text mining, principalmente no mercado financeiro, no caso de identificação, de análise, principalmente do ponto de vista regulatório, é um dos pontos chaves, Que que é legal, onde as cara. pessoas olham e falam, cara, de fato você tomou essa decisão com base nesse chat aqui que você falou Aham, isso, isso, aham. isso. Então, pelo menos eu tenho esse case que é bem interessante. Tem outros cases que o operador ele fala, tá vindo vestidinho preto aí. Provavelmente é porque ele sabia que um broker aqui da Faria Lima ia entrar com uma posição muito grande no mercado. Meio que eles usam, talvez, pseudônimos, assim, Pseudônimo. pra esconder. Engraçado. Exatamente. Então são cases bem interessantes que é oriundos de text mining que a gente encontrou e isso Cara, acontece mesmo. muito legal. E aí eu vou aproveitar o seu gancho para falar um pouco aqui pro pessoal de como o text mining está segmentado, né? E aí eu acho que vocês vão ter uma ideia melhor, pessoal, de como ele é usado e quais são as abordagens mais famosas. O text mining, de uma forma geral, eu acho que você pode dividir ele em dois grupos principais, tá? Existem as técnicas mais clássicas do text mining,
que elas são técnicas, é uma abordagem mais léxica, né? Uma abordagem de dicionário. Existe a abordagem mais moderna, a abordagem que está sendo desenvolvida hoje em dia e que está progredindo a uma velocidade absurda, que seria a abordagem que vai para o caminho do machine learning e depois para o caminho do deep learning também. Qual que seria a diferença entre essas duas? A abordagem do dicionário, ela é uma abordagem mais simples do ponto de vista computacional e ela é menos custosa também. Imagina que eu tenho, por exemplo, um dicionário salvo no meu computador, e aí esse dicionário pode ser um arquivo simples, aí talvez um arquivo TXT, um arquivo CSV, em que eu tenha, vamos dizer, todas as palavras da língua portuguesa, e eu tenho notas atribuídas a essas palavras. Tá? Eu sei se a palavra é positiva, eu sei se a palavra é negativa. Vamos dizer que eu tenho notas de -5 a 5. Tá? E uma vez que eu tenho todas as palavras da língua portuguesa, se eu tenho uma frase nova que precisa ser analisada, o que é que eu vou fazer no meu código? Eu vou simplesmente consultar o meu dicionário, eu vou trazer cada nota de cada palavra, e no fim eu vou ter a nota da minha frase. Eu estava até comentando com o Abud aqui antes da gente começar o podcast, um exemplo muito simples. Imagina que eu tenho uma frase, eu odeio andar de carro. Ó, a palavra eu, ela não tem sentimento, é uma palavra neutra, eu diria que ela tem nota 0. A palavra odeio, ela tem um sentimento muito ruim, eu diria que a nota dela é -5. A palavra andar também não tem sentimento, a palavra neutra, eu diria nota 0. E a palavra carro também não tem nada de positivo ou negativo, é uma palavra neutra. Então, se eu pego eu odeio andar de carro, eu tenho uma palavra que tem nota -5, todas as outras têm nota 0. Qual que é a nota da minha frase? É -5. Ou seja, através dessa análise simples, eu consegui identificar o sentimento daquela frase, eu consegui identificar que aquela frase é negativa. Esse princípio, ele é usado normalmente para isso, tá? Essa técnica, para identificar o sentimento da frase. Então, qual que é o sentimento de uma notícia, ou do jornalista quando ele estava escrevendo aquilo? É bom ou é ruim? Ele estava feliz ou estava triste? Através dessa abordagem de dicionário, eu consigo fazer isso de uma forma relativamente E simples. ele soma isso, Vitão? Ele pode somar, às vezes existem ponderações, existem as complicações também, né? As Tá. pessoas elas introduzem níveis de complexidade para que o algoritmo ele fique mais assertivo, vamos dizer. Então, por exemplo, eu consigo não só dar uma nota para uma palavra, como eu consigo também identificar se a palavra é um substantivo, se é um artigo, se é um adjetivo, se é um advérbio. Putz, que Então, legal. imagina que eu tenho uma frase, como eu tinha falado para vocês, eu odeio andar de carro. A nota seria -5. Agora imagina que eu tenho a frase, eu odeio muito andar de carro. Eu detesto muito, algo assim. Eu consigo identificar que esse muito, ele está intensificando aquele verbo, tá? E eu conseguiria identificar também advérbios que poderiam estar intensificando verbos, ou eu poderia identificar adjetivos que estão Ficando intensificando substantivos. perfeito. Bem legal. Então, adicionando esse nível de complexidade, eu não só adiciono as notas, como eu também faço multiplicações. E Nossa, aí, que no legal. fim, eu tenho a nota da minha frase. Então, essa é a técnica mais clássica para esse tipo de análise. Quando a gente faz análise de sentimento, normalmente é nesse sentido. Só que a gente vai ver mais para frente que essa técnica ela começa a ter algumas limitações quando eu quero analisar problemas mais complexos, né? Problemas de fraude, fraudou ou não fraudou, problemas de pagamento, pagou ou não pagou, problemas de crédito, né? Ficou devendo ou não. Então, se eu começo a ficar mais complexo, essa técnica que eu falei para vocês de análise de sentimento, ela já começa a ficar um pouco defasada, entendeu? Mas ela é toda baseada nesse princípio, né? Que é o princípio do dicionário. Beleza, pessoal. Movendo então para o outro universo de text mining que eu tinha falado para vocês, que era o universo do text mining, a gente já tem uma ideia um pouquinho diferente de representar o texto. A gente já viu aqui nos nossos podcasts anteriormente que basicamente o processo de machine learning é identificar padrões, né? É eu pegar uma base de dados de algum fenômeno que aconteceu antes e o meu modelo ele vai aprender os padrões.
né? Por exemplo, num problema de fraude. Ele vai ver os dados de pessoas que fraudaram, os dados de pessoas que não fraudaram, e ele vai aprender o perfil de cada um. Por quê? Porque toda vez que eu apresentar um caso novo para ele, ele vai conseguir ver os padrões anteriores e, através disso, ele vai me dizer se aquele novo caso vai fraudar ou não. Normalmente o machine learning ele trabalha assim. Então, como que a gente consegue fazer isso dentro do text mining, né? Imagina que, vamos supor, uma pessoa digitou lá no Twitter: estou muito insatisfeita com o meu banco, não gosto mais deles, resolvi não pagar o meu cartão. Né? Aí está um caso, talvez, de inadimplência. Claro que a pessoa está falando ah, sobre o comportamento dela. Como, através de machine learning, eu consigo identificar que ela é inadimplente? E aí que vem, né, o nosso segundo mundo aí de text mining, que é a abordagem de machine learning. Eu preciso transformar o meu texto num formato de base de dados. Eu preciso, como que eu falo melhor? Eu preciso representar o meu texto, né, numa base de dados para que meu modelo identifique os padrões de texto. Você transforma ela numa base estruturada? Ou não? Estruturada. Estruturada. Eu preciso transformar aquele texto num formato, vamos dizer, legível para o modelo. Entendi. Então, por exemplo, a forma mais clássica de você fazer isso é você criar o que a gente chama de uma matriz de frequência. Existem os termos em inglês mais clássicos, né, para esse tipo de coisa. E aí, pessoal, se vocês tiverem curiosidade, quiserem pesquisar aí depois aí em casa, dão uma olhada no termo DTM, tá? Que é Document Term Matrix, para entenderem melhor como isso funciona. Basicamente, essa técnica ela vai me dizer a frequência de que cada palavra aparece nas frases, tá? Então imagina como eu estava falando a frase antes para vocês. Eu odeio andar de carro. A palavra eu aparece uma vez, a palavra odeio aparece uma vez, e assim sucessivamente. Ou seja, eu estou transformando cada palavra daquela frase em uma coluna. Então é assim que a gente começa a criar a base de dados do text mining, que vai me permitir identificar o que cada frase representa. Então imagina que eu tenho, sei lá, 100, 200 frases. Eu vou começar a criar colunas. Cada coluna vai ser uma palavra. A letra D vira uma coluna. Isso. Aí aquela coluna fica tipo, aquela frase fica que se tem letra D, marca 1. Marca 1. Então, se eu tenho uma frase, por exemplo, eu gosto de andar de carro, mas eu não compraria carro, vamos dizer. Carro aparece duas vezes. Na coluna carro, correspondente àquela frase, eu teria o número 2, porque carro apareceu duas vezes. E através dessa técnica, eu vou criando a minha base de dados que eu vou aplicar para o machine learning. Pessoal, é isso, tá? Esse é o princípio básico que governa aí o machine learning Boa. aplicado a text mining, Bem legal. em que eu vou transformar as minhas frases em uma base de dados. Novamente, eu vou transformar cada palavra em uma coluna. Cada coluna vai virar uma variável e essa variável ela vai me dizer quantas vezes aquela palavra aparece naquela frase. E aí que começa os níveis de complexidade, né? As pessoas vão adicionando novos níveis para que o modelo fique mais preciso. Que níveis são esses? Eu posso não apenas colocar palavras como colunas, mas eu também posso colocar combinações de duas palavras, de três palavras. Por exemplo, eu estava falando aqui para vocês da frase eu odeio andar de carro. Eu vou ter cada palavra como uma coluna, né? A palavra eu, a palavra odeio. Eu também posso colocar combinações de duas palavras. Por exemplo, a combinação odeio andar ou andar de carro aparece uma vez nessa frase. Ou seja, eu também posso colocar combinações de duas ou três palavras como colunas. E assim sucessivamente. Vocês concordam comigo que se eu faço isso para milhares de frases, algumas dessas colunas vai ter muitos zeros, né? Porque vai ter palavras que praticamente não vão aparecer no meu conjunto de texto. Vamos dizer uma palavra rara, por exemplo. Vamos supor. Paralelepípedo. Paralelepípedo.
Cara, num mundo aí de, sei lá, 100 mil e-mails que a gente está analisando que são trocados com clientes, eu acho que a palavra paralelepípedo quase não vai aparecer. Então imagina uma coluna lá, paralelepípedo, na minha base, que vai praticamente só ter zero lá dentro. E vai ter uma linha dela só que vai ter diferente, vai ter o número um marcado. Você concorda comigo que se torna um problema, porque eu tenho uma coluna lá dentro que ela só está ocupando espaço na minha base, ela praticamente não tem variância, isso acaba sendo muito ruim para o meu modelo, eu vou precisar remover aquela palavra. Eu posso remover, mas eu também posso usar uma técnica que a gente chama de TF-IDF. E aí, pessoal, mais uma vez, se tiverem curiosidade, eu convido todo mundo a pesquisar. A técnica, ela é em português, né? TF-IDF, que basicamente é uma técnica que vai mensurar a importância daquela palavra dentro do meu conjunto inteiro de dados. Eu não vou entrar em detalhe aqui na fórmula, porque ela tem uma fórmula matemática que é usada para calcular, mas basicamente vocês só precisam saber que ela pega a frequência com que aquela palavra aparece na frase, depois compara com a frequência que a palavra aparece dentro do meu universo de texto inteiro e ela dá um score, vamos dizer, um score de importância. Basicamente isso, tá? E é uma técnica muito boa justamente para evitar esse tipo de efeito que eu estava falando aqui, de palavras que não praticamente não aparecem, mas quando elas aparecem, elas carregam um significado muito importante. Eu até faria uma conexão com a palavra orelha lá que você está falando lá atrás, né? Tipo assim, cara, a palavra orelha no nosso dia a dia, ela não vai aparecer muito, né? Não. Dificilmente a gente fica falando orelha para cá, orelha para É, lá. Mas quando ela apareceu no seu contexto, ela tinha um significado muito impactante. exatamente. Então, se a gente usasse um TF-IDF, por exemplo, para orelha, ela teria importância muito grande. Entendeu? Basicamente é isso, pessoal. Esse é o conceito de text mining. Eu acho que agora a gente pode falar mais de casos da vida real, que a gente já se deparou, que a gente usou text mining para resolver nosso problema. Eu vou dar um exemplo de um caso quando eu trabalhava em banco lá atrás. A gente usou text mining para tentar identificar qual que era o sentimento dos clientes, né, com o relacionamento com o banco. A gente usou text mining utilizando machine learning, porque na época era a técnica mais que garantia maior precisão, que a gente não queria simplesmente o sentimento, eu queria identificar, eu diria que atrito, tá? Eu queria identificar se o cara estava interessado em migrar para concorrência, churning também. Então era um problema um pouco mais complexo do que simplesmente identificar o sentimento do cliente. Nesse modelo, a gente pegou cerca de 3 mil textos, mais ou menos, classificou eles na mão, então pegou uma base, a gente lia os textos e classificava na mão, e no fim passou pelo processo de text mining, que é o processo aí que eu acabei de descrever para vocês. Na época, a gente usou um modelo Random Forest, que ao longo da minha carreira, assim, é um modelo que eu tenho visto que ele performa muito bem para text mining, e aí, pessoal, fica uma outra dica aí, eu tenho visto que modelos de árvore eles performam relativamente bem para text mining e foi um modelo que ele deu uma acurácia razoavelmente boa. Tá? A gente conseguia identificar se o cliente estava insatisfeito com o relacionamento, se o cliente tinha reclamado de algum produto, se o cliente estava interessado em sair do banco, em migrar. Então, assim, foi uma aplicação de text mining que realmente fez toda a diferença, né? É, e assim, as aplicações de text mining nesse sentido que eu falei para vocês, normalmente elas têm um grau de acurácia, de precisão relativamente bom, tá? Normalmente porque tem algumas palavras-chave, tem combinações de palavras e expressões que praticamente já matam o seu problema e você já consegue encontrar o que você quer. E aí, de novo, eu faço o gancho com o negócio lá da Ok, orelha, já. né? Ah, Ele já faz o. é algo que, uma palavra que ela praticamente ela mata o problema sozinha, né? Exatamente. E aí, Exatamente. aí você poderia até perguntar, né? Poxa, mas se eu usasse uma regra simples para identificar orelha, eu não já poderia matar o problema? Talvez. Só que a gente tem que entender que o problema, ele é muito mais complexo, Ah, né? sem Não dúvida. é só uma palavra. Às vezes a pessoa, ela pode utilizar um sinônimo
ou pode mascarar a palavra, e eu ainda preciso entender o contexto semântico da minha frase, E eu acho que é né? engraçado, né? Acho que é muito. Veja que o orelha, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, o que que significava? Tira do gancho, né? Aham. E isso, friamente falando, se a pessoa fala tira do gancho, é bem mais direto, né? Do que o orelha. Orelha, pô, pode ser orelha, o cara tá falando com a esposa, tá falando com o cachorro, Uhum. sei lá com quem que ele tá falando. E lembrando, né? Como eu falei no começo, a gente mesmo não conseguiu perceber o que que o modelo estava falando no começo. Aham. Então eu acho que a grande sacada é de fato muitas vezes, ou às vezes que isso acontecer, é tentar realmente entender por que que está dando Exato. aquela situação e mais do que isso, né? Entender por que que o business ali tá apontando aquela situação, Eu né? acho interessante isso que você falou, porque normalmente o modelo de text mining, mesmo que você não tenha a acurácia que você deseja, ele vai te dar insights muito bons. Quando você analisar as variáveis que são mais impactantes no seu modelo, você vai conseguir ver, por exemplo, palavras ou expressões que estão associadas àquele evento, né? Então, por mais que seu modelo ele deixe a desejar, mas os insights de modelagem eles já são extremamente relevantes. E aproveitando esse gancho, cara, eu já queria falar de uma técnica um pouquinho mais avançada, mas eu também não vou entrar em detalhe técnico, que é a técnica da vetorização de texto. Tá? Essa técnica ela tem ganhado muito impulso nos últimos anos, principalmente por causa do trabalho do Google, tá? De uma técnica especificamente chamada de Word2Vec. Tá? Quem tiver interesse aí, pesquisa, vai valer a pena. Em inglês, né? Palavra 2 VEC, VSC, Word to VEC. Esse é o nome da técnica. O que é que essa técnica faz, basicamente? Imagina que eu consigo transformar as minhas palavras em números. Consigo transformar palavras ou expressões em vetores. Você concorda comigo que se eu conseguisse visualizar palavras no espaço tridimensional, a palavra carro e a palavra ônibus estariam próximas umas das outras? Sim. Você concorda comigo que as palavras rua, avenida, caminho estariam próximas umas das outras? A beleza dessa técnica é que eu consigo transformar palavras em vetores, e essa técnica, ela é tão boa nisso que ela coloca palavras que têm significado semelhante, significado semântico semelhante, próximas umas das outras. Por que que isso é útil? Por causa disso que a gente estava falando aqui agora. Imagina que em um belo dia, ao invés de a pessoa falar orelha, ela fala ouvido, ou fala alguma outra coisa relacionada. Eu consigo, no treinamento do meu modelo, identificar palavras que têm um significado semântico parecido. E essa é uma das técnicas que está sendo Boa. mais utilizadas hoje em dia, mais avançadas. Inclusive, nesse case que eu falei lá no banco, lá dos clientes, a gente usou essa técnica, a gente usou o Word2Vec. E era impressionante o ganho de precisão que a gente tinha ao usar essa técnica. O Word2Vec hoje ela é um pacote do R, e também existe o pacote Text2Vec do R. Tá? E por fim, no Tem para R, Python, Vitão? É Python tem? ela tem no Python, só não lembro exatamente se está no mesmo nome. Eu Boa. imagino que sim, né? Porque É, são os mesmos desenvolvedores. tá bom. No R tem uma outra biblioteca, que é a TM, que é a biblioteca clássica de text mining no R, que aí eu recomendo dar uma lida, utilizar. Ela tem funções muito diretas, muito simples, fáceis de usar. E aí do lado do Python tem as bibliotecas clássicas, né? A NLTK é clássica de usar. Tem a Gensim, que é muito boa também. E aí, depois que você faz toda essa transformação de texto em base de dados, que é o processo que a gente está falando agora, aí você pode usar as bibliotecas clássicas do Python para treinar o modelo. Né? Principal hoje é a Scala-Learn, que a gente usa praticamente toda hora. Cara, com relação a técnicas é isso, acho que a gente conseguiu dar um bom overview. E acho que para terminar, a gente poderia, acho que falar um pouco das desvantagens, né? A gente falou muito bem assim do text mining, só que parece que até agora só tinha coisas positivas. Será que tem coisa negativa também? É difícil falar de coisa negativa do text mining, né? Olha, eu
particularmente não vejo nenhum ponto negativo. Para não usar, né? As minhas experiências com relação a pontos negativos foram mais com problemas de utilização de API para transformar alguma coisa em texto, né? Então, Aham, a gente já teve experiência de transformar voz em texto não bem sucedida, mas eu acho que isso é um step antes do text mining, exato, então exato. acho que não se aplica aqui no O nosso call próprio de web hoje. scraping, web crawling que a gente estava falando, né? É, O web scraping, web crawling muitas vezes é o problema, não é o text mining, exatamente, né? exatamente. O text mining ele é quase o santo grau, assim, ele É, é o principal. eu acho que é mais difícil a gente obter a informação ali para aplicar o text mining do que o text mining de fato. Mas assim, pensando agora, desvantagens, acho que agora eu não É vejo não. difícil, eu É também acho. difícil. Eu acho que em termos computacionais, a gente precisa reconhecer que o text mining ele é bastante custoso, tá? A gente tem uma experiência boa com isso, de usar em vários contextos, e aí contexto de gestão, contexto de RH, contexto de fraude, e normalmente o que a gente consegue ver, quando você tem bases muito grandes, textos muito grandes, como e-mails, por exemplo, que podem chegar a 100 mil, 200 mil caracteres, o tempo para treinar um modelo desse é muito grande. Então, à medida que você vai adicionando complexidade no modelo, vai usando o modelo de árvore, e aí é um modelo de boosting com 100, 200, 300 árvores, e à medida que você vai fazendo isso, ele vai ficando muito custoso. Então, eu não diria desvantagem de usar TextMine, eu diria que a gente tem muito problema computacional, e aí quem quiser começar a experimentar o text mining tem que começar devagarzinho, né? Então, pessoal, se vocês querem começar, tenta começar devagarzinho com notícias, textos pequenos, e aí vocês vão desenvolvendo e vão vendo como aquilo funciona. E aí depois para usar em larga escala, realmente tem que ter uma capacidade computacional bem maior, né? Tem que ter servidores bem parrudos, que normalmente hoje em dia são as organizações que vão ter, né? Então fazer text mining assim em larga escala, no nível PF, no nível individual, é complicado. Mas ao meu ver, isso não seria uma desvantagem, né? Pelo contrário, é apenas uma limitação técnica, mas eu acho que o text mining, pelo menos até onde eu vi assim na minha carreira, é uma técnica sensacional para você identificar padrões, você conseguir prever eventos, né, identificar comportamento de pessoas. Então é isso, pessoal. Assim, cada vez mais que eu uso o text mining, eu estou convencido que realmente o futuro está por aí, né? Boa. E não é à toa que grandes empresas aí, empresas de software famosas, elas gastam uma grana gigantesca no desenvolvimento de algoritmos, de técnicas que consigam entender o dado não estruturado, né, processar e E extrair tomar algo decisão bom, com base tomar nisso. decisão com base Sem nisso. dúvida. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso papo sobre text mining, então. Espero que vocês tenham gostado. Eu sinto que, na verdade, eu acendi muito mais acho que dúvidas talvez, porque a gente falou vários termos aqui e novas expressões que imagino que vocês vão ficar interessados de pesquisar e ir atrás, mas fiquem à vontade para entrar em contato com a gente para tirar dúvidas, para reclamar se vocês quiserem, fazer comentários, sugestões, quiserem sugerir pessoas aqui para o nosso podcast, mais uma vez, eu deixo vocês à vontade. Espero que vocês tenham gostado. De novo, quem for participar do curso amanhã, é, pô, sejam bem-vindos, tenho certeza que vocês vão gostar muito. E é isso aí, pessoal. Beleza, pessoal, muito obrigado. Vejo vocês amanhã, quem está no curso. Quem não está, se inscreve agora, dá tempo ainda, corre. E é isso aí. E é isso aí, pessoal. Fiquem atentos que em breve a gente vai abrir novas vagas para o nosso curso, tá? Até breve, então. Abração e vamos que vamos. Falou, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.